Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos desse material incrível que é a Bíblia do Pregador. Nós temos em mãos o material em capa luxo. Esse detalhe da costura ficou impressionante. Gostei demais desse detalhezinho. Então nós temos dois tons, um tom de azul mais claro e um tom de azul mais escuro. Esse é um material publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, juntamente com a editora Esperança. A Sociedade Bíblica do Brasil, também conhecida como SBB, tá? Também temos uma Almeida Revista e Corrigida, e atrás aqui nós temos esse relevo que nos diz que é fiel aos originais. Material incrível, tá? Nós temos bordas prateadas nesse material e também temos duas fitas de marcação. Uma coisa importante, é um detalhe que você precisa saber, é que essa Bíblia, esse material não tem a ver com a Bíblia do Pregador Pentecostal. Essa é apenas a Bíblia do Pregador. Outra nota importante é o tamanho dessa versão. Eu tenho em mãos nessa cor azul, mas existem outras cores. E também existe outro tamanho, um tamanho maior do que esse. Para você ter uma noção, essa Bíblia ela tem aproximadamente 1 palmo de comprimento. Eu achei incrível esse material porque ele é fácil de carregar, simples, não é pesado. Não é um material grande que se torna incômodo para você levar talvez aí na rua, e não tem nem a ver com estética, mas tem a ver com o peso, sabe? Não tem como você guardar em qualquer lugar, numa bolsa, enfim, material incrível para você transportar e levar nos dias de culto e usar no seu dia a dia, tá bom? Nós temos um material emborrachado na capa, que traz um luxo ainda maior para essa Bíblia aqui. E essa Bíblia, ela é uma Bíblia de esboços, tá bom? Ela não é uma Bíblia que tem versículo por versículo comentado. Então, para nós fazermos a introdução aqui, primeiro já nós temos essa contracapa em azul, tá? Depois nós temos aqui uma página exclusiva para você fazer uma dedicatória, tá bom? E logo na sequência, nós vamos já começar a compreender do que se trata esse material. É interessante esse índice geral aqui, porque aqui nós temos o passo a passo de como é essa Bíblia, tá? Nós temos Antigo Testamento e Novo Testamento, temos concordância temática, temos cronologia bíblica, temos dicionário conciso, temos tabela de pesos, dinheiro e medidas, leituras para dias especiais, textos famosos da Bíblia, plano de evangelização pessoal. É uma Bíblia extremamente completa, tá? Aqui nós temos o prefácio à Bíblia do Pregador e aqui nós temos um prefácio ao texto bíblico, tá? Eu vou ler rapidamente aqui para você compreender. A tradução de João Ferreira de Almeida, na sua edição revista e corrigida, ARC, é o texto oficialmente adotado por diversas igrejas cristãs no Brasil. A revisão do texto de Almeida, que culminou com o lançamento da edição de 1995, foi realizada em consulta com as igrejas cristãs e obteve delas sua aprovação. Em data recente, após mais de uma década de uso da edição 1995, os momentos de culto, pregação, estudo e aconselhamento pastoral, lideranças das igrejas que adotam esse texto bíblico encaminharam à SBB sugestões que ora resultam no lançamento dessa edição revisada, a qual, por proposta dessas mesmas igrejas, passa a chamar-se de Almeida Revista e Corrigida, 4ª edição. Considerando-se a revisão de 1898 como a primeira edição, a de 1969 como a segunda edição e a de 1995 como a terceira edição, tá? Por que nós falamos um pouco sobre a tradução? Porque, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida, 4ª edição, traz como novidades o seguinte, veja bem, o termo caridade, como sobejamente utilizado em 1 Coríntios capítulo 13 e em outros textos do Novo Testamento, foi substituído por amor, termo esse já muito presente na ARC em passagens como Mateus 24:12, Romanos 12:9 e Efésios 5:2. O termo caridade passou a ser a leitura alternativa, constando em nota de rodapé ou nota final. Então são algumas correções ou traduções que não alteram o conteúdo bíblico, não alteram a palavra de Deus, mas apenas a forma de compreensão, tá? Depois do prefácio, nós temos aqui Palavra de Deus, uma fonte de bênçãos.
E eu achei incrível essa parte, eu vou ler rapidinho, fica comigo aqui no vídeo. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos. Colossenses 3,16. Dentro agora dessa sessão, olha que incrível que nós vamos encontrar aqui, ó. É por meio da palavra de Deus que o Espírito Santo age na nossa vida. O Espírito Santo, por meio da palavra, age em nós, ensinando, orientando e consolando. Os textos bíblicos abaixo relacionados destacam com a palavra de Deus, como a palavra de Deus age em diversos momentos da nossa vida. E agora nós temos 4 sessões importantíssimas que têm a ver com essa fonte de bênçãos, tá? Primeiro, nosso relacionamento com Deus. São textos que mostram quem é Deus, o que Ele faz por nós e como podemos ficar unidos a Ele. E aí nós podemos perceber aqui, ó, nosso relacionamento com Deus, e temos várias passagens, vários temas, até chegarmos aqui no nosso relacionamento com as pessoas, tá? Já no nosso relacionamento com as pessoas, são textos que nos mostram como viver neste mundo e ser uma bênção na vida de nosso próximo. Um exemplo, várias citações, por exemplo, amizade e boas companhias. Provérbios capítulo 12, 26, 15, 30, 17, 17, 18 e 24, enfim, várias citações de textos bíblicos. Temos João 15, do 12 ao 14, Romanos 15, 1 e 2, enfim, é uma infinidade de temas que nós temos aqui nessa sessão Fonte de Bênçãos, tá? Terceiro, o nosso relacionamento com a palavra de Deus. E aqui diz o seguinte: o cristão precisa de um contato constante com a palavra de Deus. E está aqui esse terceiro ponto dessa sessão. O homem fiel abundará em bênçãos. Provérbios capítulo 28 e 20. E muitas informações, muitos textos citados dentro desse padrão aqui. E, em quarto lugar e por último, virtudes e bênçãos da vida cristã. São textos que mostram as bênçãos que recebemos e anunciamos quando estamos unidos com Cristo Jesus. E aqui nessa sessão e última sessão, nós vemos várias citações também. Incrível esse material, é muito conteúdo. Quando você pega a Bíblia e você percebe que o tamanho dela é um tamanho pequeno em relação à versão maior, a impressão que você tem, a primeira impressão é que não tem tanto conteúdo numa Bíblia desse tamanho. Depois nós temos índice dos esboços, tá? E todos os esboços aqui dessa Bíblia. Incrível material, gente. Eu estou simplesmente impressionado com esse material. E depois, como usar os esboços. Por quê? Como eu já disse no começo do vídeo, essa Bíblia ela não traz versículo por versículo explicado. Ela apenas cria esboço com relação ao tema ou à passagem bíblica, tá? Então nós temos aqui, estimado pregador e professor. Cachorro latiu, viu só? Então nós temos aqui, estimado pregador e professor, observações iniciais, uma analogia. E o cachorro quer falar de novo. Mãos à obra. Então nós temos várias instruções de como usar esse material aqui. Na verdade, isso aqui não é um livro qualquer, isso aqui é uma ferramenta espetacular para o crescimento espiritual, para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento. Agora nós vamos entrar aqui no Antigo Testamento, e a primeira coisa na qual nós nos deparamos aqui é a introdução do livro. Sim, essa Bíblia tem introdução em todos os livros da Sagrada Escritura. Então, a observação aqui é o seguinte: o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Aqui temos uma breve introdução do que se trata o livro. Aqui nós temos um esquema do conteúdo, tá? E aqui embaixo nós temos um esboço. Eu achei magnífico, sem contar as citações que nós temos aqui embaixo em vermelho também, tá? O tamanho da letra desse material, embora pareça que o material é pequeno, é claro que não é uma letra grande ou hiper gigante, né? Mas é totalmente legível, porque a folha é uma folha muito boa, reforçada, não é uma folha totalmente transparente como algumas versões e algumas outras bíblias de editora, certo? Então é extremamente legível. É possível que você esteja enxergando, inclusive aí, o texto que está sendo apresentado aqui. Então, introdução, esquema do conteúdo, e nós temos aqui embaixo o primeiro esboço baseado em Gênesis capítulo 1. E eu vou contar uma coisa para vocês, é muito material,
é muito material, é muito conteúdo, é muita informação. Isso está totalmente incrível. Por exemplo, para você entender como funcionam os esboços aqui desse material, nós vemos aqui Gênesis 3,15, o nascimento virginal de Cristo. Primeiro, foi prometido, Gênesis 3,15, Mateus 1,23. Segundo, foi profetizado, Isaías 7,14. Nós temos aqui todas as informações dos textos que comprovam, tá? Essa escala aqui desse pensamento e também desse contexto. Terceiro, foi anunciado por Gabriel, Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 35. Quarto, foi confirmado pela boca de um anjo. 5, foi criado pelos pastores. 6, foi admirado por Maria. 7, foi testemunhado pelos apóstolos, pelo apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 4 e 4. E depois nós temos muitas outras informações, muitos outros esboços, tá? Nós temos também aqui, vale a pena falar, que nem toda página vai conter tanto esboço assim, mas todos os esboços vão trazer possibilidades para você poder fazer a sua própria anotação. Como, por exemplo, Enoque, aqui em Gênesis capítulo 5, 22, vai dizer o seguinte, traz o significado do nome Enoque. Ó. Seu nome significa consagrado a Deus. Isso é incrível. Você não vai precisar recorrer a um dicionário para saber o significado do nome Enoque. Certamente teve pais piedosos que o consagraram a Deus. E aqui nós entramos agora dentro desse esboço. E nós temos 4 tópicos. Por exemplo, Enoque foi o 7º a partir de Adão, foi o primeiro a profetizar a vinda de Jesus, certamente teve muitos filhos. Olha só que quem programa e escreve o esboço, ele não vai deixar em dúbio, mas ele vai ser preciso, ele não pode afirmar, então ele deixa bem claro, certamente teve muitos filhos, em famílias assim existem muitas dificuldades, mesmo assim Enoque andava com Deus. Quarta, a trasladação de Enoque aí dentro do 4º tópico, nós temos uma categoria aqui de A a D. Por exemplo, uma prova de fé viva, uma honra para Deus, uma prova da redenção do corpo e uma advertência séria para os que ficam. Dentro desse esquema, desse esboço, você consegue tirar uma mensagem muito maior do que apenas essas poucas letras contidas. E a intenção dessa Bíblia é que nós já temos as citações de textos. A pior coisa que existe é quando o pregador ele não faz ideia do texto que ele vai citar. Ele cita algumas passagens, mas não lembra o livro, o capítulo, o versículo. E é exatamente porque é o motivo dessa Bíblia ter sido editada e publicada. Tá? Essa Bíblia tem o intuito de auxiliar o pregador a montar a mensagem. Tá bom? Agora nós vamos partir aqui para o Novo Testamento, que aqui no Novo Testamento nós temos algo também que faz muita diferença e muita gente gosta, tá? O que é? É as palavras de Jesus em vermelho, isso mesmo, sem contar as conexões bíblicas que nós temos aqui, as outras referências, tá? Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, todas as palavras de Jesus estarão em vermelho. Essas páginas dessa Bíblia, embora eu disse há uns minutos atrás aqui que são páginas excepcionais, de muita qualidade, elas não são páginas brancas como a folha sulfite que nós estamos acostumados à página A4 comum. Ela tem um tom levemente amarelado, o que traz um conforto incrível na hora da leitura, tá? Nós temos vários esboços aqui no Novo Testamento. E claro, tudo que eu falei do Antigo Testamento aplica-se aqui também no Novo Testamento. O que eu quero mostrar para vocês é o final dessa Bíblia. Eu poderia folhear muito, mas o vídeo vai ficar muito comprido. E aproveitando aqui também, se você ficou comigo até aqui, deixa um comentário com relação a essa Bíblia, o que você achou desse vídeo e se você já conhecia esse material, tá? Provavelmente eu não vou fazer alguma edição, então me desculpe alguns erros, o cachorro talvez latindo aqui e o barulho da rua, mas é que eu precisava apresentar esse material aqui para vocês, tá? Quando nós chegamos no final dessa Bíblia, então nós temos o último livro aqui, que é o livro do Apocalipse, tá? Incrível. Nós entramos aqui na parte de auxílios. Por exemplo, esse material nós temos concordância temática. Você tem noção da importância dessa concordância temática na hora de você preparar o seu estudo? Então nós temos aqui a concordância temática. Eu não vou ler porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, tá? Só para você conhecer o material e saber o que nós temos aqui dentro desse livro impressionante que é a Bíblia do Pregador, tá? Passando a concordância temática aqui, deixa eu avançar um pouquinho. Isso.
É muito conteúdo, o material é incrível. Aqui, estamos chegando aqui. Nós entramos agora na cronologia bíblica. Não há condições para se datarem os eventos relatados nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Os períodos dos patriarcas, do êxodo e da conquista de Canaã aparecem nesta cronologia com duas datas possíveis, que constituem as posições mais representativas dos estudiosos do Antigo Testamento, e mesmo estas são datas aproximadas. Só a partir da época dos reis é que se pisa em terreno firme. Dentro dessa cronologia bíblica, nós vamos entender o passo a passo. É possível que alguém que esteja assistindo esse vídeo não tenha tido ainda a informação de que a história não ocorreu como nós abrimos a Bíblia aqui, de Gênesis a Apocalipse. E sim, houve alguma linha de tempo e uma cronologia correta. A forma em que os livros foram compostos e compilados na Bíblia Sagrada traz uma facilidade para nós entendermos desde a criação. Mas quando nós chegamos, por exemplo, principalmente nos Evangelhos, no Novo Testamento, há vários encontros que, quando lido fora da ordem cronológica, pode causar uma confusão. É por isso que essa parte da cronologia bíblica, ela traz uma ideia muito interessante sobre como tudo aconteceu. Por exemplo, 1.1, princípio. 1.2, os patriarcas, aqui data, tá? O tempo, nascimento de Abraão, nascimento de Isaac, nascimento de Jacó. Incrível e super interessante isso. Nós temos várias sessões com relação à cronologia bíblica. E aqui nós entramos cronologia do Novo Testamento, tá? A vida de Jesus, depois o período dos apóstolos, tá? E por aí vai, nós temos informações riquíssimas aqui. Por final, aqui nós temos dicionário conciso. É óbvio que não dá para comparar com um dicionário específico, né? Às vezes você fala, poxa, eu posso ter esse dicionário dessa Bíblia em comparação com um dicionário Vine, por exemplo? Não faz sentido nós fazermos uma comparação dessa. Contudo, nós temos basicamente tudo que nós precisamos saber dentro desse material aqui, dessa Bíblia, tá? Depois temos tabela de pesos, dinheiro e medidas. Depois nós temos leituras para dias especiais, ou seja, já pensou? Você é convidado para uma ocasião especial e aí você fica se perguntando, puxa vida, que texto eu deveria ler nessa ocasião especial? Então, ano novo, Colossenses 3, 5 a 17. Dia de eleições, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 17. Dia das crianças, dia de ações de graças e por aí vai. Depois temos textos famosos da Bíblia, tá? Então, o começo, depois pessoas de grande fé no Antigo Testamento e temos todas as informações e as citações dos textos bíblicos, tá bom? E agora estamos findando esse material. E aqui diz o seguinte, plano de evangelização pessoal. Achei incrível, bastante resumido, bastante informativo, diretivo e nós temos aqui os textos para comprovar. Não adianta nós falarmos para as pessoas sobre o plano de salvação e não comprovarmos para ela dentro da Bíblia Sagrada esse plano que nós queremos apresentar, tá? No final nós temos aqui os mapas, índice dos mapas e dos nomes geográficos, tá bom? São muitos mapas, dá só uma olhada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Depois nós temos mais um aqui, 9, 10, todos coloridos, tá? 11, 12, 13, 14, 15, 16 e por final, mapa 17, que é a planta do templo descrito no livro de Ezequiel. Nós temos esse material disponível à pronta entrega aqui na Livraria Gênesis. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, uma sugestão. E para nós vai ser um prazer trazer um novo material para vocês aqui, espectadores do canal Livrarias Gênesis.